Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STech Podcast. Hoje estou recebendo a Letícia, é um prazer ter você aqui com a gente para esse mais novo super bate-papo sobre assuntos polêmicos ali e difíceis para os líderes de empresas, para os empresários, que é a gestão de pessoas, você liderar time. A gente fala aqui que conforme a gente cresce, que a gente vai contratando, vai melhorar o nosso trabalho, vai melhorar a nossa produtividade, nem sempre é assim, né? Hoje eu estou sofrendo com isso, era muito mais fácil quando eu era consultor PJ, tinha meus clientes lá, eu desenvolvia, resolvia do começo ao fim, projeto, Entregava. e estava tudo certo, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, entrar no assunto, se apresenta aqui para o pessoal do STech Podcast, para nossa audiência. Só para trazer um contexto para você, a gente tem um misto aqui de pessoas que nos assistem, profissionais de tecnologia, empresários, empreendedores, pessoas que querem entender o que a STech tem feito em relação à inovação, tecnologia, e pessoas que também estão vivendo isso no mercado. Você empreende, você é uma pessoa também que tem seu negócio, então é um pouco disso o perfil aqui da nossa audiência. Boa. Obrigada, Iago. Muito bom estar aqui nesse ambiente, né? Eu falo que a experiência muda a nossa frequência, então aqui eu já sinto uma frequência diferente. Eu sou a Letícia, mais conhecida como Zoe também. Então eu sou psicóloga, headhunter, especialista em pessoas, sou professora da Conquer, da pós-graduação. Faço aí treinamentos de líderes em empresas como Scania, Ambev. Então a gente entende, né, aí de pessoas, e uma coisa que eu acredito muito é isso: se você não entende pessoas, você não entende de negócio. E trabalhando desde muito nova aí com a minha mãe em escritório contábil, a gente consegue ter essa vivência um pouco da empresa que tem 2 funcionários, da empresa que tem 1.000 colaboradores, né? Sim. Então eu vejo que esse é o skin the game, da gente... Cara, às vezes é muito mais fácil, de fato, a gente lidar ali com só com a gente, com as nossas responsabilidades, Sim. com as entregas que a gente tem que fazer, só que isso não escala. E Não para exato, crescer, a gente precisa de pessoas. pessoas. Não tem como. Então vamos começar esse E bate de muita tecnologia também, né, também, Iago? que é o que tem sinergia aqui. No final do dia a gente traz pessoas aqui para a cadeira no nosso bate-papo, vai falar da sua especialidade, do que ela domina, mas no final do dia todos os papos aqui do Stack Podcast acabam voltando para quê? Tecnologia. Não tem para onde correr mais hoje em dia, né? Sim. Mas começando aqui, enriquecendo esse bate-papo, trouxemos a ideia do desafio pessoas. Vamos começar aí com uma dica para o empresário, né? Essa questão de você começar a organizar um time, crescer. Eu estou nessa transição, principalmente em 2025, 2026, de escalar time, crescer o nosso negócio. E como você comentou, é muito mais fácil quando o Iago tinha as responsabilidades, ele ia, conquistava o cliente, vendia a ideia, fazia toda a condução ali do projeto ponta a ponta. Cara, eu brilhava nisso. Foi isso que a gente foi crescendo o nosso negócio por conta disso, né? Eu garantia minha entrega, porque dependia 100% do Iago, do conhecimento dele, das relações. Mas quando você começa a trazer outras pessoas para dentro do jogo, escalar time, treinar pessoas, cara, não é todo mundo que tem essa Muda. habilidade. O desafio é muito maior às vezes, né? Eu sinto muito mais hoje. Minha energia é muito mais drenada em relação a isso do que literalmente o projeto cair na minha mão e eu ter que desenvolver, né? Então, só que a gente, em alguns momentos, tem que escolher esse ponto de inflexão. Vou parar aqui, esse é meu teto, porque o nosso dia só tem 24 horas, ou vou criar um negócio sólido, uma empresa, e querer, de fato, batalhar essa batalha, né? Sim. Eu percebo assim que para a gente liderar outras pessoas, a gente primeiro precisa ser líder de nós mesmos. Quanto que você está se autoliderando? Você conhece as suas emoções, você sabe onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, as suas metas, de fato, quais são os seus desafios também. Porque muitas vezes a gente quer crescer o nosso time, mas a gente às vezes não percebe que a gente também não é bom com pessoas. Exato. E a gente tem que aprender ou delegar isso. Então, eu vejo que isso é algo muito essencial, da gente primeiro ser líder de nós mesmos. E quando a gente começa nesse processo de escalar o time, uma área que eu domino muito é o recrutamento e seleção. E você sabia, Iago, que uma contratação errada, ela pode custar, em média, 4 vezes o salário daquele colaborador? Não, eu não tinha certeza desse dado, né? Mas a gente sente isso na prática. Por quê? A gente começa a preparar aquela pessoa, aí gastou 6 meses, às vezes, de energia com processos internos, o que a empresa entrega de fato, até ele entender. Aí acontece dois momentos aqui. O cara começa a não performar, não entregar, e você já gastou sua energia, gastou seu tempo. Aí você fez a contratação, aí você treinou e tudo mais. Então, assim, por isso que o meu trabalho, né, de fato, eu fui crescendo primeiro na nossa empresa
de contabilidade fazendo esse recrutamento e seleção interno. E a gente precisa muito entender o que a gente quer, porque às vezes a gente está nesse processo de, cara, eu faço tudo. Sim. Eu faço a venda, eu entrego, eu faço o CS, né, cuido da experiência do cliente, peço indicação. E aí você precisa entender quem é a pessoa que eu quero contratar, o que ela vai fazer. Sim. Muitas vezes a gente abre a vaga e a gente só quer, eu quero mais uma pessoa para me ajudar aqui na área, sei lá, X. E aí você não tem essa percepção de fato do que ela vai executar. Então essa descrição da vaga, você tirar aquilo que está na sua cabeça e colocar no papel, é o passo zero ali, né? Sim. Falo que é o dia zero de começar a escalar times, né? Para quem está iniciando, como você trouxe, do Iago nessa versão, Sim. eu falo que esse é o primeiro desafio. Você tirar do papel aquilo que você já sabe executar, que você faz muito bem, tirar, aliás, da sua cabeça e colocar isso no papel, sabendo o que essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer, quais são as competências. Porque num cargo de tecnologia, enfim, talvez a pessoa ela não precise ter uma formação específica. Sim. Né? Mas se você for trabalhar numa contabilidade, você precisa ter o CRC ativo. Se você for médico, se você for psicólogo e atender na clínica, você precisa ter. Então a gente precisa entender quais competências essa pessoa precisa ter e estar habilitada, seja elas técnicas ou comportamentais. Legal. Então você está falando muito da questão do famoso fit cultural, né? Também, né? Além Exatamente. da questão técnica ali, da bagagem que a pessoa tem também estar alinhada ali com a visão da empresa, os valores da empresa. E um erro que eu vejo que é frequente, hoje eu falo erro porque eu me sinto um pouco mais preparado, né? Porque a gente sofreu errando, né? Contratando errado, abrindo a vaga só quando tem a necessidade. Eu acho que é um outro erro do empresário. Pelo desespero, né? Aí acaba pegando, entre aspas, qualquer um para dentro só para tapar buraco. Sim. De fato, eu falo que a gente precisa trabalhar com 3 pilares. As competências técnicas, então qual formação que essa pessoa precisa ter, quais são os softwares que ela precisa conhecer, qual o nível de habilidade que ela precisa ter ali de fato, as competências comportamentais. Então, se ela é uma pessoa esforçada, uma pessoa disponível, é uma pessoa que realmente está no skin the game ali, né? E se ela tem um fit cultural. Então, nesse processo de contratação, que a gente precisa pensar. Por isso que quando você se lidera, porque a cultura é quem você é. Então, o que é inegociável para você? Às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas o que você não aceita. Legal. E o que você não aceita, você precisa ter perguntas para ver se essa pessoa está alinhada àquele seu propósito. Eu acho muito, muito importante, assim, essa sua fala, mas um outro ponto, do lado do empresário, vou me colocar no meu lugar. Às vezes isso está tudo na cabeça do Iago. Está muito claro pro Iago. E se o profissional não externaliza, o empresário não externaliza isso nesse processo de contratação, nas pessoas que ele quer trazer para dentro do time, e deixar bem claro e alinhado a expectativa no dia 1, dali para frente é um caminho sem volta. É muito difícil na jornada você reajustar a rota, a gente combinou A, agora é B, porque estava muito claro na cabeça ali do empresário, né? Não estava numa documentação, não estava num treinamento, não estava escrito na parede da empresa a cultura, os pilares, as simbologias que a gente tem, né? Sim. Eu acho que tem essa falha na comunicação. E às vezes a gente, como eu falei, você, cara, pegar aquilo que você percebe ali, agora a gente tem o chat, outras IAs que você consegue realmente escrever ali, ela organiza para você melhor as suas ideias. E quando esse colaborador chega, a gente precisa ter esse dia 1 alinhado. Então, como que é a sua cultura, como que as coisas acontecem. Porque na entrevista, às vezes um erro que a gente comete muito, eu vejo muitos empresários cometendo, é você falar mais do que você perguntar. Sabe aquele papo? Quem pergunta mais, vende mais. E no recrutamento, na seleção de pessoas, a mesma coisa. Quem pergunta mais, vê se a pessoa está mais alinhada à sua empresa, ao seu propósito. Então, de fato, você fazer essas perguntas faz toda a diferença. Mas, no dia a dia, se você fala várias coisas na entrevista, e aí chega no dia 1 da empresa e a pessoa vê que é totalmente diferente, já começa desalinhado. Exato. E se a gente não mantém, Iago, rituais. Então, quais são os rituais que fortalecem que a minha cultura é uma cultura de comunicação? Legal.
é uma cultura de transparência. Como você fala lá que você tem uma cultura de comunicação, de transparência, se você não faz reuniões periódicas? Legal. Esse é um ponto muito importante que eu reforcei isso em 2025 aqui na empresa, né? A gente não tinha até então essa cultura, como você trouxe, esses ritos. Então, toda segunda-feira a gente tem nosso alinhamento estratégico de visão e cultura, que a gente chama, né? Boa. Então, é um momento ali que a gente não vai falar especificamente de cobranças de projeto, o que está atrasado, o que não está. É um momento para o Iago vender a visão dele, mostrar o que está errado, o que eu não é o que está errado, né? O que eu estou sentindo que o time, a gente combinou A, está indo para B, porque a gente já tinha alinhado aquela expectativa. E também os próximos passos e movimentos que eu quero para a empresa, né? Sim. Então, se eu não tiver meu time muito alinhado comigo, todo mundo comprando essa nossa ideia, cara, não vai para frente. Hoje eu dependo deles. Porque minha agenda hoje não é sobre desenvolver aquele projeto, como eu comentei anteriormente, né? Eu não pego mais o projeto e faço ponta a ponta. Hoje a minha rotina, a minha agenda é sobre estar no cliente, relacionamento, abrir novas portas, ter tempo aqui para esse tipo de bate-papo. Só que para isso eu preciso que minha operação esteja 100%, né? Rodando. E a gente fica muito nesse às vezes, postergando esse processo Sim. de rituais de cultura. Sim. Do que a gente tem que fazer, de como a gente vai alinhar a nossa visão, onde a gente quer chegar. Porque eu falo que nenhuma empresa ela nasce com 1000 funcionários, Não. com 1000 colaboradores. A empresa que hoje tem 1000, ela teve o seu 01. Cara, excelente a sua fala e assim, até reforçando isso, que o empresário também pensa que ele precisa ter rito, ter hábito, processo só quando ele tá grande. Pelo contrário. Cara, quanto menor você é, mais fácil é você implementar a cultura, enraizar isso e escalar. Porque agora você esperar ter 1000 para organizar a casa, implementar processo, Cara, é muito mais difícil. Você convencer 1000 pessoas é que convencer 5. Exatamente. É aquilo, né? É muito mais fácil você construir uma casa num terreno do que você pegar uma casa gigantesca e ter que fazer reforma. Exato. Dá muito mais trabalho. Sim. Então, eu vejo que a minha empresa, ela nasceu em 2019, né? A empresa de recrutamento e seleção. E ela já nasceu num formato remoto. Por quê? Sim. Eu era aqui do ABC, de Santo André, e eu tinha muitos clientes em São Paulo. E aí não dava para ficar indo para lá fazer entrevista, ou o candidato sair lá da Zona Norte para me fazer entrevista em Santo André para depois ir trabalhar no cliente da Zona Sul. Então, eu já tive que fazer esse processo. Pandemia reforçou isso. E em 2020 foi quando eu comecei a ter o meu primeiro estagiário ali. Sabe aquela coisa de vamos conversar com o estagiário, que às vezes é o que cabe ali no nosso bolso, é o passo que a gente consegue dar. Uma coisa que eu sempre falo é, ou você traz pessoas para você investir com o seu tempo ou com o seu dinheiro. Exato. Então, esse estagiário saiu da minha empresa como supervisor. Então, ele performou. As histórias das nossas empresas são muito parecidas. No começo, quando a gente não tinha dinheiro, caixa, quem foi o meu primeiro time? Eu formei todo mundo dentro de casa, na base. Porque eu doei o meu tempo, a minha expertise, o que eu conhecia ali com eles. Eu não tinha dinheiro naquele momento para pagar boas pessoas de mercado. Hoje em dia a gente está jogando outro jogo, enfim, né? Mas só que essas pessoas permanecem aqui. E o que, Isso é muito legal. E o que permaneceu essas pessoas hoje, como meus tech leaders, as pessoas que são referências aqui dentro da minha empresa? Eles compraram a minha visão, essa questão cultural. Hoje eu tenho certeza que quando bate uma proposta aqui na porta, eles ponderam N coisas para ir para outra empresa, ir para o mercado, né? Para uma empresa multinacional, enfim, uma consultoria internacional, porque compraram a visão, compraram essa questão cultural. E hoje em dia, essa geração nova também, não é só sobre o dinheiro no bolso. É óbvio, todo mundo quer dinheiro, quer qualidade de vida, mas eles ponderam muito isso. O bem-estar. O home office. O home office, eles vão ser ouvidos dentro da organização. É uma geração também que não quer fazer só aquela atividade o tempo inteiro. É aquela rotina ali. Isso aqui é minha descrição de trabalho, essa é a minha atividade. Gosta dessa rotatividade, dos desafios, né? Principalmente a gente no mundo tech. Então, de multitarefas ali também. Exato. Né? Então, eu como líder, vender essa ideia, essa visão, ter esses hábitos, essa cultura, cara, isso também blinda meu time, de eu não ter essa rotatividade, né? Que é um desafio do empresário. Essa questão, eu vejo clientes que a gente atende. Cara, não para um profissional na empresa, toda hora tá rotacionando. Como performa? Na hora que o cara tá começando a entender a rotina, de fato entregar as atividades, já não tá mais, já é o próximo. E fica nesse efeito, nesse looping, é um desafio para o empresário. De fato, assim, o que eu estava... Para complementar isso que a gente está falando, dessa questão cultural, quando eu comecei com esse meu estagiário, eu já comecei a ter rotinas que hoje, 7 anos depois, permanecem. Exato. Então, hoje eu tenho uma gerente,
Hoje eu tenho um time espalhado pelo Brasil, eu tenho uma empresa 100% remota e tenho uma empresa 100% presencial. Como gerenciar tudo isso? Sim. Então, é você entender que no seu dia 1, você já precisa estabelecer alguns processos, alguns rituais para isso de fato acontecer. E algo que eu vejo, né, disso acontecer nas empresas, de ter essa rotatividade, mas, Iago, na Zoe, das empresas que a gente faz esse processo de recrutamento e seleção, 90% das pessoas que a gente contrata passam desse período da experiência, estão na empresa há mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque o empresário muitas vezes não sabe fazer essa seleção. Sim. Entende? Então, assim, você contrata no desespero. Sim. Fica desesperado porque você precisa, putz, entrou um cliente novo e agora, o que eu vou fazer? E na Zoe a gente vende muito essa questão realmente da qualidade da entrega. A gente não trabalha com quantidade, mas com a qualidade, porque eu sei que é algo que dá certo, que performa. Eu tenho pessoas que eu contratei, não só para minha empresa, para outros clientes, desde 2019, que estão na empresa até hoje. Então, é ter uma metodologia, mas às vezes a gente não tem essa metodologia, não se preocupa com isso e delarga, não delega, né? Você, toca aí você coloca uma pessoa para fazer um cargo super estratégico e aí você tem essa perda, né? De dinheiro, inclusive. O dinheiro, o tempo, acaba não performando. Sim. São várias perdas, assim, tanto do dinheiro que você investe, do que não retornou para sua empresa, se você fizer essa conta, na hora que você fizer o pitch de venda da sua contratação, é muito mais fácil, né? Para mostrar para o empresário, né? Porque às vezes o empresário só se movimenta pela dor, né? Olha o que você está desperdiçando aqui. É muito parecido com o que a gente vende quando a gente vende tecnologia. Sim. Porque para o cara, muitas vezes, tecnologia é só mais um custo ali na linha dele do DRE. Só que quando a gente mostra, você está perdendo produtividade, performance, você pode ter ROI aqui, aí o ouvido dele parece que, deixa eu estender um pouquinho mais sobre essa tal tecnologia, né? O que dá para Exato. a gente fazer aqui? Às vezes a gente não coloca isso na ponta do lápis. Sim. Mas, e como você falou, essa questão da cultura, das pessoas. Hoje, o que faz as pessoas permanecerem na empresa não é somente o salário. Não. Na verdade, o salário é um dos fatores. Sim. Mas o primordial é a visão e a cultura. O que você está vendendo para o seu time? O que você está vendendo para essas pessoas que estão Eu concordo 100%, né? Nas trocas que eu tenho, assim, falar com os meninos aqui do time de desenvolvimento, né? Você quando está batendo um papo, quando você vai dar um treinamento externo, você leva alguns para participar e você percebe que ele está te olhando com admiração, que, eu quero viver essa jornada para estar ali um dia, né? Então, quanto mais pessoas assim você estiver perto do seu time, a chance da gente performar, crescer o negócio, manter eles aqui dentro aumenta muito, né? Aumenta. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, né, fazendo aquele famoso advogado do diabo, né? Você como especialista, como psicóloga, o que é inegociável para você no seu processo de contratação quando você vai contratar, seja para sua empresa, seja para a empresa que você atende lá com a sua mãe também, o que é inegociável para você? Inegociável para mim é realmente a parte cultural. Sim. Porque a parte técnica a gente treina. A parte comportamental e dos valores daquela pessoa vem muito da base, vem da essência dela, de quem ela é. Então, é isso. Nós somos um time que a gente é alegre, que a gente tem energia, nós somos trabalhamos muito isso da comunicação. Então, se a pessoa ela não tiver isso, ela chega num processo seletivo, cara, é uma pessoa que é mais retraída, mais tímida, que não gosta de pessoas. Não tem como. Porque eu posso ensinar para ela o processo, posso ensinar para ela, você vai entrar nessa plataforma, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas se ela não tem essa visão, essa percepção de quem nós somos, fica muito difícil dela encaixar. E quando eu digo assim da pessoa que é tímida, não é algo que a gente não possa desenvolver. Mas tudo que você tem que entender ali. Qual é a posição que essa pessoa vai estar? Exato. E se ela também vai estar aberta a se desenvolver, né? Exatamente. E também não adianta se impor, né? Não vai funcionar, né? 3 pilares assim, que eu acho essencial é a pessoa ser uma pessoa esforçada, disponível e, de fato, querer ali fazer a parada dar certo, sabe? Fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, acho que são 3 coisas que a gente tem que olhar. Se ela é esforçada, sabe? Não sei se você tem tido essa percepção, né? Principalmente na contratação ali
Na primeira camada ali, o cara tá indo pro primeiro emprego dele, ou nível júnior, eu tenho observado, pelo menos aqui nos processos, e quando eu falo com outros empresários, colegas, que a pessoa já vem querendo ônus e bônus, todos os benefícios, o salário, todos os status, tudo e mais um pouco, sem primeiro mostrar isso, a dedicação, comprometimento, mostrar de fato o valor e as chances que ela tem ali de performar na empresa, gerar um resultado ali para dentro do negócio. Mas antes de tudo isso, já vem com todo esse pacote e tudo mais um pouco. Qual que é a sua percepção sobre isso? Sim, eu vejo cada vez mais tá desafiador contratar pessoas. Sim. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas eu falo que pessoas muito boas, dificilmente ela fica muito tempo fora do mercado de trabalho. Exato. Porque tá muito competitivo, a não ser que ali seja algum ponto específico que a gente precisa olhar e analisar. Mas, normalmente, pessoas boas, elas estão trabalhando. Sim. Isso é uma realidade da nossa consultoria. As pessoas que a gente contrata para os nossos clientes ou acabaram de sair da empresa ou estão nesse processo de querer crescer, Sim. de querer desenvolver. Mas você ter essa clareza nessa descrição da vaga já faz com que você traga pessoas mais alinhadas. Porque às vezes você não quer colocar o salário ou você não quer colocar ali os benefícios e tudo mais nessa descrição inicial, da onde você publica, ou enfim. E aí o que acaba acontecendo? Vem pessoas muito desalinhadas. Vem uma pessoa que você tá com o seu orçamento máximo é 10 mil, a pessoa quer ganhar 20. Aí você traz ela para o processo, faz vários... Aí depois que tem esse alinhamento, aí você frustra o candidato e frustra você também. Porque aí ela é muito boa e você fala, cara, vou ter que vender muito, vou ter que fazer para trazer essa pessoa. Então, essa descrição, a gente precisa ter muita clareza. E tá cada vez mais difícil. Por isso que na consultoria é o que a gente faz 7 dias por semana, né? Eu falo assim, quase 24 horas por dia, porque a gente tem as IAs também trabalhando por nós. A gente tem a vaga ali publicada, as coisas, e isso faz com que seja mais rápido. Mas, assim, a gente tem que observar esse comportamento do candidato de como ele se cadastrou naquela vaga. Será que aquele site que tem que preencher um monte de coisa, ele preencheu bem ou preencheu meia boca? Sim, ou foi uma IA que preencheu para ele. Foi uma IA que é verdade, foi uma IA que preencheu para ele. Então a gente precisa observar isso. Eu não vejo nenhum problema da pessoa querer saber, sabe, sobre a empresa, a cultura, porque, eu falo, pessoas boas, elas estão sendo muito requisitadas nesse sentido. Então ela vai querer saber salário, benefício e tudo mais. Mas se ela entra na entrevista, ela compra a sua visão, sabe onde ela vai chegar, ela até vem por menos, mas ela sabe que ela vai conseguir dobrar, triplicar. Sim, isso ela tem essa oportunidade, né, de fazer isso. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito na nossa empresa. Eu vou falar, eu como empresário, se eu puder, a gente ter resultado, a gente puder multiplicar aqui dentro de casa essa receita, prosperar todo mundo junto, porque não é só sobre o Iago, não é sobre a STEC, né? Tem que ter um ambiente bom, eles têm que também realizar os sonhos individuais dele, mas para isso tem que ter resultado. A empresa, eu falo, não é filantropia, não é uma ONG. A gente precisa gerar valor para os nossos clientes. Consequentemente, se todo mundo entender essa mensagem, todo mundo vai estar feliz. Exatamente. A gente tá todo mundo nessa mesma pegada. Que todos são importantes. Sim. Nas funções ali diferentes. Mas uma cultura que a gente preza muito na nossa empresa é, de fato, de você ser uma pessoa disponível para ajudar. Para falar, cara, não sabe fazer? Eu faço. Sabe? Então, eu tenho muito isso também. Acho que quando a gente passa dessa transição nossa de, nossa, sou um PJ, tô lidando com isso, quando a gente tem as pessoas na nossa empresa, até às vezes um passo que a gente tem dificuldade, né? Que fica muita coisa centralizada. Exato. Porque a gente quer saber tudo, a gente quer dominar, e é um processo que a gente precisa passar. É um processo e às vezes demora. Sim, tocou aí, né? Toquei, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu sou muito forte ali, qual que é a minha expertise? Eu sou o cara de BI Analytics, que vai entregar o report, o relatório, a análise de dados para o gestor, para o tomador de decisão, de uma forma clara, com storytelling legal, trazendo insights ali para o que ele pode fazer, não pode, para o negócio, e eu adoro fazer isso. E às vezes, quando a gente está nesse processo de parar de fazer isso, porque a gente tem que olhar para outras coisas, o crescimento da empresa, e às vezes a gente deixa na mão do time, de outros profissionais, um estagiário, a gente vê que a qualidade e o nível de entrega, às vezes, não é similar ao seu, que é especialista, que já tem uma jornada ali, todo um aprendizado. Só que eu entendi, durante essa jornada, que não tá 10 de 10 pro Iago, com o olhar dele de especialista, crítico, técnico pra caramba,
Só que para o cliente, para quem vai receber o produto final, que não conhece nada daquilo, é um 10 de 10. Vai resolver a dor e muito mais, o cara vai estar satisfeito, né? Então eu levei um tempo para... Não vou fazer mais. Não... Uhum. Mas Deixar a pessoa quando ali isso tocar. aconteceu, eu rompi esse bloqueio, cara, aí deslanchou, né? A gente foi gastar minha energia para outras coisas, vendas, crescer, e é o que a gente tá acontecendo hoje. Muito foi por conta de romper essa barreira, mas levei um tempo, sendo sincero. E isso a gente consegue fazer com os treinamentos. Com o treinamento, com o acompanhamento. Muitas vezes a gente fala para a pessoa, você tem que começar a colocar essa xícara aqui, colocar água e servir. Sim. Mas a gente não acompanha. Como que a pessoa está colocando? Qual a quantidade de água Sim. que tem que colocar? É até em cima? É até embaixo? Só um pouquinho? Ah, isso tem que ficar, vai fazer uma gravação, fica virado desse lado Exato. ou esse outro. Aí que a gente faz, a gente delarga ao invés de delegar. E delegar é você acompanhar a pessoa fazendo, ó. Então, você não só fala, ó, pega essa xícara, coloca água e serve para as pessoas. Você mostra, vê como a pessoa está fazendo e corrige. Porque às vezes é muito claro, é óbvio, você deu um exemplo aqui super básico ali para fazer essa comparação, analogia. E às vezes pra gente é muito claro arrastar a xícara, encher a xícara. Na nossa cabeça do especialista. Isso é o trivial do nosso dia a dia, mas tem toda uma jornada, uma construção, então a gente tem que entender também o nível do profissional, que maturidade ele tá, porque o óbvio pra mim não é óbvio pra Letícia. Ou você fala assim, ó, você tem que colocar essa xícara na mesa. Aí tem uma coisa aqui, a pessoa vai e coloca atrás do negócio. Sim. Aí você fala, mas não é isso. Sim. Mas você falou antes, você mostrou. Sim. Então, esse é o processo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. E um insight, assim, que eu utilizo muito, e fica aí para você também que é empresário, você fala para a pessoa, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa vai falar, tá bom. Porque a gente tem muito uma cultura no Brasil que se você pergunta, você é burro. Sim. E aí, como que a gente mata isso? Ah, entendeu? Entendi. Então, o que é para você fazer? Exato. Me fala o que é para você fazer. O que você entendeu? Aí, quando você vê que a pessoa... Ah, entendi aí que é pra... Aí você pega e ajusta. Exato, muito bom. Então, isso faz toda a diferença, né, Iago? A gente ter esses rituais, a gente acompanhar, treinar. E tudo que a gente falou até agora, o que é muito engraçado, tá na minha cabeça aqui, quase nada disso tem custo. Custo financeiro, de vou contratar uma máquina, contratar um software, é querer fazer, desenhar, alinhar, sentar. Exatamente. Qual que é o custo? Do tempo e rotina. Essa dedicação. Tempo e rotina. Rotina, que é onde muitas vezes a gente se perde. E aí, isso é muito legal porque eu vejo que muitos empresários às vezes pensam, cara, eu não vou melhorar meu negócio, melhorar meu processo, porque isso vai me custar, eu não vou contratar um software. E não é nem isso, né? Nem um momento. Se ele ajustar a torneirinha dele ali, passos anteriores, é a mesma coisa na implementação de tecnologia. Muito cliente bate aqui na porta, eu quero IA, eu quero um agente para fazer isso. Que é agente para tudo agora, nem é aquele momento dele. Eu olho lá, eu vou fazer um diagnóstico de maturidade do negócio do cara. Cara, ele não tem documentação de processo de nada. Ele produz um parafuso, ele não tem a documentação do A, B e C, o passo a passo para fazer o parafuso. Então ele tem outros problemas e gaps ali para serem resolvidos, que já resolvendo isso sem investimento, é só uma documentação às vezes, já vai gerar valor para ele, já vai gerar ROI, já vai dar mais lucratividade. Para aí sim a gente, vamos sim falar de tecnologia agora, de dados, de IA, enfim. Isso foi uma das coisas que eu aprendi estando em eventos, estando em comunidade, com pessoas que estão no mesmo movimento que eu. Nunca vou esquecer, eu fui num evento da Kenia Gama, que inclusive até minha sócia lá na MLS, ela tem um clube também. E nesse evento, a Cris Arcangeli, ela trouxe sobre você, isso em 2019, ela trouxe sobre você escrever os processos da sua empresa, porque a sua empresa teria que continuar mesmo que você não estivesse. Sim. E aquilo, em 2019, eu tinha mais uma, duas pessoas. Só que aí foi o dia que eu sentei a bunda na cadeira e falei, cara, eu tenho que escrever. Como esse cliente entra? Sim. Qual que é o próximo passo? Qual que é o script? O que eu faço? E desde então, eu sempre tive muito na minha mentalidade assim, cara, se eu morrer hoje, a minha empresa continua. Sim. Porque eu escrevi o processo, porque eu vi onde estão os gaps, o que a gente pode fazer. Então, para quem está começando, faça isso. E é só sentar e fazer, literalmente. É só sentar e fazer.
Mas tem que priorizar. Yeah. E para quem já está em um outro momento, se você não consegue fazer isso, precisa ter uma consultoria. Exato. Precisa ter uma pessoa que de fato vá te ajudar e vai otimizar o seu tempo. Porque eu falo que tempo, para além de ser dinheiro, tempo é vida. Sim. Você vai ficar investindo o seu tempo de vida em algo que você não é especialista? Sim. Eu não sou especialista em tecnologia, em IA. Só que muitas vezes a gente fica gastando aquilo que é a nossa zona de potência no que eu sou muito boa. Eu sou muito boa em contratação de pessoas, gestão, treinamento, em lidar com pessoas. Eu não sou boa em desenvolver agentes para o meu negócio. Só que aí, com tudo que a gente vai vendo na internet, no Instagram, e curso de clown, curso disso, curso daquilo, aí você fala, deixa eu comprar esse curso para fazer aqui, vou fazer meu sistema no Lovable. E aí, você está gastando o seu tempo de vida e energia com algo que você não domina. Sim. Porque você quer aprender tudo. Será que não faz muito mais sentido eu aprender, ou você aprender, com algo que vai gerar valor e resultado no seu negócio, naquilo que é a sua zona de potência, do que você fazer um curso de cloud? Sim. Por exemplo? É muito importante, né, trazendo sua fala para tecnologia, você saber o que está acontecendo no mundo, o conceito. Exatamente. Muito importante. Seja de qualquer assunto, seja de tecnologia, eu de psicologia, de gestão de pessoas, recrutamento. Cultura, exato. Tenho que saber como empresário. O empresário é o cara que tem que saber de tudo. De tudo um pouco, né? Mas que nem você falou, tem sua zona de potência. Qual que é a minha zona de potência? Tecnologia, dados? É isso. Então vou me aprofundar nisso. Eu preciso saber o mínimo ali para pelo menos contratar, né? Falar com a empresa que eu estou trazendo para dentro ali para fazer esse processo, porque também você fica um leigo total ali. O que a Letícia vinha impor aqui de processo, eu não consigo nem trocar com você, ter um aprendizado com você, porque se você falar para mim que é verde, a gente não tem uma troca. Então é importante o empresário saber todos esses... Ter essa visão e trabalhar com pessoas da sua confiança também. Eu vejo que você ter pessoas que, cara, você confia, que você entendeu, que você vai criando esse relacionamento, faz toda a diferença. Hoje, a gente tem mais aí de 400 empresas que a gente faz recrutamento e seleção. Legal. A gente abre mais de 30 vagas por mês. 30, 40, 50 vagas por mês. E 80% dos meus clientes vieram de indicação. Legal. Até comecei a estar em outros ambientes, porque às vezes a gente fala, né, nossa, tô crescendo, tô aqui trabalhando com indicação e tudo mais. E aí eu falei, bom, tenho que entender que tem que ter um time comercial. Sim. Tem que ter uma pessoa prospectando. Só que eu nunca tinha passado por esse processo antes. Né? E aí é o que a gente fala, ou eu trago uma pessoa júnior que, cara, vamos jogar esse jogo juntas, vamos assistir vídeo, vamos fazer treinamento pra gente desenvolver isso juntas, ou eu já trago o cara espetacular e um SDR espetacular. Sim. Então, tudo isso depende do seu tempo, da sua energia, do momento que você tá, para você definir qual a contratação que você precisa fazer pro seu negócio. E a gente, enquanto consultoria de recrutamento e seleção, a gente faz dá essa visão pro cliente. A gente não quer só contratar por contratar, porque eu sei que vai dar ruim. A gente quer realmente levar ali o nível dele de consciência e entender qual que é o orçamento que você tem. Sim. O que essa pessoa vai fazer? O que você precisa? Em quanto tempo você quer isso? Legal. Isso é crucial, né? Ainda falando dessa linha de gestão de pessoas, colaborador, ter pessoa dentro da sua equipe, eu queria entender seu ponto de vista em relação à famosa ali, meritocracia da equipe. Qual que é o seu ponto de vista de tratar os funcionários? São iguais? O que compra a sua ideia, a sua visão, a sua briga, tá com você ali para o que deve tem que tratar de fato diferente, olhar ele com outros olhos, qual que é o seu ponto de vista? Porque é um assunto polêmico, né? Sim. Eu acredito isso em meritocracia, a gente faz esse processo dentro da nossa empresa. Esse ano, por exemplo, nosso time aí comercial, as metas que eles baterem, eles vão ganhar uma viagem para Disney, uma outra que fez um tempo de casa vai para uma outro tipo de viagem. A gente promove muito isso da experiência, Sim. Que é o que a gente acredita. A experiência muda a frequência. Então, da pessoa entender esse jogo. E eu acho que a gente precisa tratar as pessoas diferente. Sim. Porque, cara, a pessoa que entrega 100%, ela chega às 8, sai para almoçar meio-dia, sai 17h45, não falta, faz aquilo que precisa fazer, ela tá cumprindo o papel dela. Mas e a pessoa que, chega às 7h30, que fica até 10h30, que vai para você com um evento, que compra a sua ideia? Como você vai tratar elas iguais? Não tem a que tá certa, a que tá errada, mas você tem que olhar
para aquela que está performando mais de forma diferente. E aí você precisa ter critérios para esse reconhecimento, para essa meritocracia mensal. Então, o que você pode fazer? Quais são os pilares que você vai avaliar? Isso é até legal para os demais entender que, opa, fulano fez isso diferente, é o que aconteceu, o resultado. Foi dinheiro, foi uma bonificação, foi uma Foi uma viagem, viagem? foi uma experiência. Ainda nessa sua fala, né, eu estava ouvindo recentemente um podcast do Lázaro Carmo, Uhum. ele estava se eu não me engano, no Como Você Fez Isso, do Caio Carneiro, e ele fala, cara, o que a gente vive hoje não existe, né, o empresário está acostumando mal o colaborador em que sentido? Que nem você falou, o cara entra às 8 horas, vai almoçar, sai às 17 horas, não falta, e ele ganha um bônus por conta disso, porque ele cumpriu Aquilo que foi combinado porque assim... no contrato. Exato, você comprou as horas dele no mês, Ele você tá pagou entregando. o salário, entregou ali o que vocês acordaram. E tem empresas, muitas empresas, eu conheço, eu trabalhei em empresas que faziam isso antes de empreender, que dava um benefício por assiduidade, pelo cara cumprir o que deveria ser a obrigação. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que entender muito do negócio. Sim. Porque às vezes pode fazer sentido num determinado tipo de cargo, função e tudo mais. Em outros, não. Sim. Em outros é isso. A gente, num cargo estratégico, você não tem que pensar o horário que a pessoa vai entrar, o horário que ela vai sair. Mas tem que ter os combinados. Sim. Eu falo que o nosso papel de líder é uma eterna gestão de fazer combinados, de desfazer combinados, faça combinados de novo. Você ir fazendo a manutenção desses combinados. Que o desafio, além dos desafios, os desafios são diversos quando você resolve empreender, né? Ainda tem aquela questão do empreendedor, do empresário ser muito mal visto, né? Ele é só o mal, ele é o cara que só pensa no bolso dele, ele só quer dinheiro. Cara, eu penso o contrário, eu posso ouvir esses ataques, eu penso o seguinte, quanto mais a gente prosperar como empresa, como negócio, quantas vidas eu estou impactando? Se eu tenho, 15 pessoas na minha equipe, coloca aí, são quantas famílias? Vezes 4, eu estou impactando diretamente ali, minimamente, sei lá, 100 pessoas. E essas pessoas que estão impactando outras pessoas, cara, essa é a minha visão, então eu continuo ali no meu propósito de... É óbvio, eu quero qualidade de vida para minha família, para as minhas filhas, quero dar uma boa educação para elas. E essa é a visão que a gente tem que trazer para as pessoas. Sim. E algo que funciona muito na nossa gestão é você mostrar o seu outro lado da coisa. Então, o meu time sabe que eu trabalho de final de semana, o meu time sabe, né, o momento ali que eu tô, e a gente tem que ser um empresário que o nosso time pague pau pra gente. Fala, putz, meu Iago é incrível. Sim. A Letícia entrega. Exato. E eu trago ali, cara, é isso, se você quer ter um negócio, que você quer colocar suas regras, você quer fazer algo de forma diferente, monte o seu próprio negócio. Sim. Tô aqui pra te ajudar e te apoiar. Mas, enquanto você estiver na minha empresa, eu preciso das regras aqui do jogo. Então, a gente precisa mostrar essa visão, que não é do dia pra noite. Exato. Não, às vezes as pessoas têm aquela... vislumbram, né? Tipo, nossa, eu vou trabalhar numa multinacional, que é assim, que é assado, que tudo lá acontece. Cara, não é assim. E até esse ponto, né? Tô vendo o lifestyle da Letícia, tô vendo o lifestyle do Iago. Cara, cansei disso, eu vou sair aqui amanhã, eu vou abrir minha empresa. Cara, é que a gente pega o recorte do nosso Instagram, a gente vende muito essa questão do movimento que a gente tem feito e tudo mais, mas é um recorte do hoje. Hoje tá acontecendo isso, mas é uma construção ali que se a gente pegar... Eu até brinquei essa semana no meu Instagram, no story que eu fiz. Quem vê a vida do Iago ali, ó, acabou de chegar dos Estados Unidos, final de semana tá no cliente ali passeando de lancha, mas não vê que tem... Cara, a maioria dos meus dias eu trabalho 16 horas. 14 horas, 16 horas. Essa é a média. Essa Domingo eu ali tô resolvendo coisa. Só que a gente não posta tudo. A gente posta ali a narrativa, o nosso posicionamento, e tá tudo certo, né? Não tô falando, de novo, tem certo ou errado. Mas as pessoas só olham o bônus, o lado ali da coisa, o que tá funcionando hoje. Mas ninguém vê lá o dia 1. Às vezes o escritório ali não tinha cliente. A gente batalha ali, vou voltar pro CLT, ficar com aquela dúvida. Não tá dando certo. Em muitos momentos na minha trajetória, eu tive momentos de começar a mandar currículo de novo, porque não tava dando certo a empresa. Não tava tendo cliente, e eu com filha dentro de casa ali, a gente tem que alimentar. Tem pessoas que dependem da gente, que é um desafio maior ainda. Mas é um pouco dessa visão que a gente tem que trazer para esse jovem hoje, ou o cara que está ali do seu lado do dia a dia, né? Porque tá tudo certo se ele quiser empreender como você trouxe. Só que, cara, é uma caminhada. É uma jornada e não é fácil.
Não. Você tem que estar disposto a jogar esse jogo Uhum. e entender que o empreendedorismo é um estilo de vida. Sim, Então, é você estar nesse jogo, entender que não é só ganhar, é você perder também, é você reajustar a rota sim, e fazer a parada acontecer. sim, Só que algo é muito importante, a gente contar essa história, recontar essa história para as pessoas que estão com a gente, sim. para as pessoas que estão chegando. Será que as pessoas, quando chegam na sua empresa, você conta a sua história? Você conta a história da sua empresa? Porque ela vai se apropriando disso. Exato. Ela vai entendendo, né, de como você chegou ali, como que isso foi possível, né? Como você fez isso? Não, é Então você tem muito que legal. contar, você tem que Sim. resgatar a sua história. Muitas vezes a gente não resgata a nossa história, porque a gente está tão na função São. ali, na Olhando o entrega, próximo. próximo nível e É, próxima. Cara, olha para onde você chegou, tudo que você já conquistou. Então você é capaz de conquistar muito mais. sim, Mas você precisa ser orientado, precisa ser mentorado, direcionado para que você não fique batendo cabeça nas mesmas coisas, né? Você consiga de fato ter esse olhar diferenciado e fazer com que a sua equipe entenda isso também. Eu vejo que muitas pessoas boas também são contratadas nas empresas e tudo mais, mas não tem uma visão, não tem uma perspectiva e aí elas saem. sim. Ela não se sente desafiada, motivada, ela não vê um horizonte pra Ela ela, só vê, na né? verdade, aquele chefe desesperado. Sim, Tem que vender, tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que dar. Cara, e não vê o chefe humano, legal. né? O chefe que tá ali pra ajudar, né? E eu sou muito assim, tá? Tranquilo com esses nomes, assim, chefe, gestor, Sim, supervisor, funcionário, colaborador, time, é tudo a tudo, mesma coisa, sim. Tá todo né? mundo no mesmo O barco, né? importante é como as pessoas vão te enxergar. Sim, Como você vai enxergar, né? Então você ter esse olhar de fato. legal. Cara, uma aula, Letícia, essa parte de gestão de pessoas, né? Aprendendo bastante aqui, te ouvindo, né? Em muitos pontos eu vejo, caramba, a gente tá Tá fazendo fazendo isso, isso? é muito legal ver que a gente tá no caminho certo quando a gente principalmente escuta uma especialista no assunto, né? Uhum. Mas aqui dentro desse universo de gestão de pessoas, as mudanças, né, tem um assunto que está em alta ali nas empresas agora, que é a questão da NR1. Eu queria que você Sim. desse um overview do que é a NR1, o que é esse movimento, o impacto que isso vai ter nas empresas, tanto agora em 2026 e nos próximos anos, né? E eu queria que você falasse isso de forma bem para leigo mesmo, porque a gente está inserido, a gente sabe o termo, o que é a norma e tudo mais, mas muitas vezes em casa tem alguém ali que, pô, não sei nem o que é isso, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho sobre o assunto. Cara, saúde mental, né? Então a NR1 é uma normativa que faz com que as empresas gerenciem os riscos psicossociais dentro das organizações. Ou seja, questão de assédio, estresse, depressão, ansiedade, clima organizacional, você saber lidar com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, hoje as empresas são responsáveis por gerenciar esses riscos. Desde 2024, a gente tem o Ministério do Trabalho foi percebendo esse aumento de pessoas sendo afastadas do trabalho por conta da saúde mental. Então, teve aí mais de 140% de aumento de pessoas ali, né, com atestado, enfim, as empresas precisam colocar isso no e-social, Sim, inclusive, e começou a ter esse movimento, que inclusive agora, no dia 26 de maio de 2026, começam as fiscalizações para essa normativa. Então, de fato, a empresa precisa ter esse olhar para as pessoas, para a equipe desses riscos. Mas, Ale, a minha empresa a gente já tem um café da manhã colaborativo, a gente já faz a meritocracia, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Já estou cumprindo essa normativa? Não necessariamente. Porque a gente precisa entender quais são os riscos que essa empresa está correndo. sim, Quais são os setores que talvez estão ali com risco mais alto, crítico. Né? A gente pode avaliar no baixo, médio, alto ou crítico. Então, você precisa ter essa percepção para que, de fato, não tenha esses afastamentos e o Ministério do Trabalho, com toda a parte de tecnologia e tudo mais, né, e vão fazer essa avaliação. E as pessoas, inclusive, podem fazer denúncias. sim. Então, às vezes, a pessoa pode até não estar falando alguma coisa, mas ela pode fazer algum tipo de denúncia. Então, o fato é você ter esse olhar para os colaboradores. Lê, para quem que eu tenho que fazer isso? Para colaboradores que estão no regime CLT. Sim, Igual o exame admissional. A gente não faz o exame admissional para quem é PJ. sim. A gente precisa fazer a NR1 para os colaboradores que estão no regime
CLT. Legal. E a gente fazer todo esse processo, de fato, de avaliação e criar programas contínuos. É isso que a normativa traz. Não é só sobre você fazer um diagnóstico, você fazer um PGR, um PCMSO, é você, de fato, ter programas contínuos, que é onde entra, inclusive, também o trabalho aí da Zoe, né? De fazer esse diagnóstico e quais são os programas que a gente pode fazer. Ah, legal. Porque, às vezes, Iago, a gente está fazendo várias coisas, mas você está documentando? Sim. Você está registrando? Você está marcando o número de presença das pessoas? Hoje não existe um portal correto que você vai lançar esse processo. Você vai fazendo internamente essas evidências ali. Então, por isso é importante o papel da consultoria para te levar para essa jornada, mostrar para o empresário como que você consegue criar essa jornada. Mostrar essa jornada, mas toda essa documentação, todas as informações vão ser anexadas no e-social, que é onde a gente sobe o registro dos colaboradores, férias e tudo mais. O governo não tem todas aquelas informações de quantas pessoas foram admitidas, demitidas, esses dados. Então, tudo isso ele é colocado aí pela empresa de medicina do trabalho, que é a empresa que a gente também, né, tem parceria com mais de 3 mil unidades espalhadas em todo o Brasil, para que o colaborador ele não tenha que fazer esse deslocamento para ir a um lugar específico, mas desde o processo admissional, a gente já perceber se essa pessoa ela está ali já com algum índice de sofrendo algum risco. Sim. Então, se ela já está com ansiedade, se ela já está depressiva, se ela já teve burnout. E não significa que nós vamos excluir essa pessoa no processo de contratação. Mas a gente precisa entender antes mesmo de contratar. Para você saber como lidar com esse colaborador. Porque isso é uma realidade hoje. Sim. O Brasil tá nos top 3 aí, né? Top 5 dos países que as pessoas mais usam antidepressivos. Isso teve um boom, acredito, pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Então, assim, não é algo que a gente está falando, não, nossa, aqui na minha empresa é tudo perfeito, ou eu nunca adoeci. Cara, a gente muitas vezes adoece por conta do trabalho. Eu não sei se você vai ter essa resposta, né? Mas aí, pro ponto de vista do empresário, qual que é o impacto e risco que ele não cumprir isso, começar a olhar para isso agora, né? Porque não precisa esperar começar a ser... Acredito que vai ter multas, enfim, né? Você sabe um pouco da legislação, como isso vai funcionar? Sim, na normativa, e a gente pensando até em outras NRs que tem e tudo mais, as multas podem chegar, em média, 180 mil. Você pode, inclusive, a sua empresa pode ser fechada por você não cumprir essa normativa. Então, de novo, querer ali o seu... Se você quiser continuar com a sua empresa, com o seu negócio, avaliando toda essa questão das pessoas, você precisa implementar, fazer o diagnóstico da NR1. Isso não é mais uma opção, é uma prioridade. Se você não priorizar isso, você pode sofrer aí essas multas que podem chegar aí a 180 mil reais, a interditar ali a empresa. Porque imagina, as pessoas começam todas a divulgar, falar, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos as pessoas que realmente estão ali, adoecidas, mas nós temos as pessoas mal intencionadas. Sim, também. Então, nós, enquanto empresários, precisamos gerenciar isso e tomar cuidado com isso. Você está nas rédeas e do controle disso. Então, eu vou aproveitar aqui o nosso fórum, o nosso bate-papo, por onde o empresário começa essa jornada. Primeiro passo é você, de fato, fazer o diagnóstico dos riscos psicossociais. Minha empresa é especialista nesse assunto, a gente faz esse diagnóstico, mostra para você, por setores, como que isso realmente está acontecendo, qual é o nível de gravidade desse risco, se é baixo, alto, médio ou crítico. Então, a gente olha para todo esse processo, fazendo esse diagnóstico, tanto da forma quantitativa, através de formulários, como também qualitativa, fazendo entrevistas, isso por psicólogos. Então, faz todo esse processo de diagnóstico, cria um plano de ação e aí a gente implementa esse plano de ação. Legal. Então, o primeiro passo é você imediatamente procurar uma consultoria, uma empresa que possa te auxiliar nesse processo para que você cumpra essa normativa e esteja aí fora de riscos jurídicos e tudo mais. Inclusive, tem algumas empresas, né, que a gente atende várias empresas que já receberam notificação que a pessoa, no processo trabalhista, colocou a questão de estresse, de abuso, de vários pontos, porque são coisas que às vezes a gente não consegue palpar ali no dia a dia, né? Uma pessoa, aconteceu, enfim, uma agressão. Gravação é assim mesmo, não tem problema.
às vezes são coisas que a gente não consegue palpar. Aconteceu ali um tipo de agressão física, isso você consegue visualizar. E a Sim. agressão psicológica? Sim. E o estresse? Como você pega o estresse e vê qual o nível de Sim. estresse da pessoa? Então, por isso você tem que avaliar. Quando é subjetivo, né, como você trouxe dessa forma, porque aí eu acredito que vai começar a análise ser feita por mais de um caso, né, porque não dá para você pegar um caso isolado e falar que aquilo é verdade absoluta, né, e vai começar Exatamente. toda uma investigação ali, eu Toda acredito, uma né. investigação. Aí você precisa ter a Sim. documentação, você precisa ter a papelada, você precisa Sim. mostrar aquilo que você já fez, o que você faz, quais são os temas de treinamentos. Às vezes a gente faz treinamentos de forma Aleatório. aleatória. Será que a gente não pode começar a fazer, então, Intencional, né. workshops, programas que realmente a gente cuide da saúde mental dessas pessoas? Legal. E que nem você trouxe, né, infelizmente também temos pessoas mal intencionadas, né. Exatamente. É Ser dentro humano, ser né? É exato, ser aí humano. é um desafio a mais ali pro empresário, mas na primeira parte do nosso bate-papo a gente falou muito de resultado, de crescimento, e esses ambientes acabam sendo um pouco mais agressivos nesse nível de cobrança, Uhum. né. Então por isso aquela questão do alinhamento, do fit cultural, da alimento de expectativa pela jornada de trabalho que o cara vai ter, também acaba mitigando essa questão depois, né, desse segundo assunto, que é o NR1, que é essa questão da saúde mental. Então se a gente já faz o processo correto na entrada, a gente já mitiga também esse outro assunto. Exatamente. Inclusive, o próprio exame admissional ter essa avaliação psicológica. Uhum. Então, hoje a gente conta com uma assessoria que faz esse processo no exame admissional. A Zoe, enquanto empresa também de recrutamento e seleção, nós temos alguns testes psicológicos que a gente é licenciado para aplicar, para a gente avaliar o nível ali da personalidade da pessoa, a questão da saúde mental. Então, isso precisa ser avaliado para que você não corra esse risco. E muitos vão ver como mais uma obrigatoriedade. E outros vão enxergar isso como uma oportunidade de melhoria. Então, nosso papel não fazer você sofrer ali a penalidade Sim, e engolir isso goela abaixo. legal. É, de fato, entender que isso é uma oportunidade de melhoria. O que a gente pode melhorar? O que a gente está fazendo? O que a gente já está fazendo que a gente pode, então, começar a registrar essas informações? Muito bom. Vários insights aqui, né, falamos de gestão de pessoas, carreira, a questão do NR1. Mas antes da gente ir para o nosso último bloco, assim, vamos assim dizer, eu queria entender da Letícia, quais são os próximos passos aí? O que você vê para 2026, 2027? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, o trabalho da sua mãe também, até mandar um abraço para ela, a rainha do networking, né, Rosângela, fazendo um trabalho incrível, tanto empresarialmente, no mundo também ali de mentoria. Mas eu queria perguntar para a Letícia, o que você vê de futuro, né? Quais são os seus próximos desafios, sonhos, né, e objetivos que você tem a realizar? Boa. Eu estou muito em um momento agora de expansão e crescimento de uma nova frente de negócio nossa, que é a parte educacional, mentoria, treinamento. A gente tem um clube de negócio e é muito louco, né? Quando a gente vai lidando com as pessoas nos diferentes níveis, a gente vai lidando com esses empresários também, e o quanto é importante você ter um mentor te Sim, puxando, te falando, repetindo às vezes aquilo que você já sabe, te cobrando também. Então, um dos desafios assim que eu estou é de ver cada vez mais os meus sócios performando, tendo ROI, se desenvolvendo, para que essa educação empresarial ela se multiplique. sim. Eu trabalho desde o meu primeiro trabalho voluntário foi sendo professora na escolinha da igreja. Então, eu sempre fui da área educacional e já tive vários projetos. E esse é um projeto assim que nasceu no meu coração, né? O Zoe Club. Então, é algo que eu espero muito continuar performando, crescendo, desenvolvendo. Agora, o momento que a gente está é de expansão cada vez mais também da empresa com o time comercial, Sim, de contratar mais pessoas aí alinhadas para a gente multiplicar os nossos talentos também, de impactar mais pessoas, que eu acredito que quanto mais vidas impactadas, maior o seu legado. Então, a gente está nesse nosso desafio e de projetos mesmo de lidar com as pessoas, de ajudar mais empresários a expandir, a crescer. E a Letícia, assim, enquanto vida pessoal, né, a gente... Eu tô aí nesse momento meu de conquistas de casa, carro, relacionamento, então eu prezo muito por isso aí no futuro, né, de eu realmente
constituir a minha família, de eu ter a minha casa, meu carro ali, né? Não ser o carro da empresa, ser o meu. Sim. Então, viagens, enfim. Eu tô nesse momento de realizações e também de formação aí na minha faculdade, na minha segunda graduação de Ciências Contábeis. Legal. Então, é um desafio, mas é isso, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Sim. Eu falo, as pessoas só veem o recorte ali, né, do Instagram que a gente posta ali, a parte boa, né, mas os Exatamente. bastidores, Exatamente. ralando, trabalhando, entregando mentoria, Fazendo faculdade. E tudo isso, alcançar todos esses objetivos aí antes dos meus 30 anos. E quem sabe estar na Forbes Under 30. Dá tempo ainda, Dá né? tempo, hein? Tenho que Você correr, coloca lá, ralar. tá no quadro da visualização lá, o Forbes Under 30, é legal. É isso aí. Letícia, foi um prazerzaço receber você aqui. A gente sabe do desafio de agenda, né? Para mim foi uma aula, um desafio meu é a questão de liderança, gestão de pessoas, então ouvir de perto quem é especialista no assunto, tem implementado isso em diversas empresas aí ao redor do Brasil, do mundo, né? Estão lá em Nova York também. Obrigadão pela sua agenda. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse seu recado final, suas considerações finais para a audiência aqui do STEC Podcast, para a gente encerrar esse super bate-papo. Bom, minha mensagem final é, cara, não desista do seu sonho de ter uma equipe, de crescer, de você, sabe, visualizar ali um espaço legal, bonito, com pessoas trabalhando com você, de você realmente alcançando seus sonhos, seus objetivos. Se automotive para você automotivar as outras pessoas e entenda quais são os sonhos da sua equipe para que você consiga compartilhar e vivenciar isso ali também com eles. Então, não pare de sonhar, vá atrás disso e não ache que vai ser fácil, tá? Mas você precisa continuar. Então, acho que é isso, cara, é continuar. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho ele fica mais tranquilo. Né? Você sabe, você fala, cara, eu vou chegar lá. Sim. Eu vou conseguir. Então, só não desiste. Continua e deixa aí o seu legado, porque é isso. Tudo é sobre pessoas. Nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende negócios. Boa. E assim a gente encerra esse super bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. A super troca aqui, muito rica. Aprendi bastante aqui ouvindo você. Portas abertas aqui da STEC. Fica à vontade para quiser trocar, saber um pouquinho mais sobre tecnologia, me bater um papo, tomar um café. O espaço é todo seu. Muito obrigado. E vamos junto. Chama que é show. Boa. É o bordão de vocês, né? Isso aí. E assim, pessoal, a gente encerra mais um super episódio aqui do STEC Podcast.